Bom dia a todos. Nós vamos dar início ao painel que tem o título Água e Saneamento para Populações em Situação de Vulnerabilidade. Meu nome é Léo Heller, eu sou pesquisador da Fiocruz Minas e sou também membro da direção do Ondas. Essa é uma sessão muito importante, muito interessante, porque nós vamos ter apresentações que eu tenho certeza que vão instigar a todos para um debate, né? Porque foram convidados pessoas que representam populações que, em geral, são muito invisibilizadas no setor de saneamento, né? E, exatamente por serem invisibilizadas, são aquelas que acumulam o maior déficit em termos de acesso aos serviços, né? Então, nós teremos apresentações de pessoas que representam populações em situação de rua. Temos aqui conosco um membro do MTST e vai ser muito interessante ouvir também a Cícera, que é uma indígena, é uma cacique indígena, e que vai nos falar sobre o acesso à água e ao saneamento de populações indígenas, né? Então, vocês podem ter uma amostra aí de áreas que merecem muita atenção por parte das autoridades públicas, né, da área de saneamento, e que, em geral, como eu disse, passam desapercebidas, invisibilizadas, né? O Ondas tem procurado chamar atenção para essa situação, né, sair de uma lógica das estatísticas oficiais, que não dá cara, né, às pessoas que não têm acesso, e mostrar onde estão os maiores desafios de acesso aos serviços, né? Isso é colocar em prática o conceito dos direitos humanos, à água e ao saneamento. Então, nós teremos quatro apresentações, né? Duas vão ser compartilhadas, e eu vou, então, chamando e apresentando os palestrantes pela ordem. Nós iniciaremos, então, com duas apresentações compartilhadas por parte de Vanilson Torres. Vanilson é membro da Coordenação Nacional do Movimento Nacional de População de Rua, MNPR, e é membro do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento das Políticas Públicas para a População de Rua no Rio Grande do Norte. É membro também do Conselho Nacional de Saúde, o que é muito interessante, porque nos possibilita que ele faça essa ligação, né, da falta de saneamento com a situação de saúde. E o segundo palestrante dessa primeira rodada é o Samuel Rodrigues, membro da coordenação do MNPR, coordenador da Associação Luta por Moradia de Belo Horizonte, ativista de direitos humanos. Então, também a relação com direitos humanos vai estar certamente assegurada nessa primeira apresentação. Então, por favor, Samuel, o tempo é todo seu. Nós fizemos um acordo de 20 minutos por apresentação, então, em torno de 10 minutos para cada um de vocês. E nós teremos uma surpresa ao final, né? Aguardem que, no final da apresentação do Vanilson, haverá um gran finale. Por favor, Samuel. Bom dia, Léo. Bom dia, Paula, bom dia, Cícera, bom dia, Fernando, bom dia, Zé Vanilson, meu companheiro de luta, bom dia às pessoas que nos assistem, né? Prazer estar aqui nesse debate tão caro para a população em situação de rua, né? E tão caro para as populações urbanas periféricas, né? Para quem vive na rua. E falar de população de rua, nesse espaço também eu preciso falar dos camelôs, também eu preciso falar das profissionais de sexo, também é preciso falar de outras populações, né, que utilizam os espaços públicos da cidade como forma de vivência, como forma de trabalho, né, enfim, pessoas que transitam pelos centros da cidade, em especial das grandes cidades, né, das cidades de médio porte, das metrópoles brasileiras. Começar essa fala dizendo que população de rua caracteriza-se por um grupo populacional heterogêneo que tem em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares rompidos ou prejudicados, a inexistência de moradia convencional regular, né, e que utiliza aí os
serviços públicos, né, os parques de serviços públicos, como os abrigos, albergues, como forma de pernoite, de sobrevivência, mas, na maioria das vezes, pernoitam mesmo nas ruas, nas marquises, nos baixinhos de adultos, né? São pessoas em extrema vulnerabilidade. O tema da água e do saneamento básico para nós, né? Ele é caro, como todos os outros temas, né? Mas ele é caro principalmente pela negação desse direito. Para quem está em situação de rua, é muito difícil tomar um copo d'água, né? Para quem está em situação de rua, é muito difícil ter acesso à água, até mesmo para tomar um medicamento, né? E a gente sabe aí das implicações do não beber água regularmente, né? Das afetações disso na saúde dessa população, né? É uma população que tem entre si um grande número de dependentes químicos, né? E a dependência química, por si só, ela resseca o indivíduo, ela traz a sede, né? E muitas vezes essa água não, nem no processo de redução de danos, essa água está presente. Ao final da minha fala, né? E vou pedir, Léo, que você me avise, e pode me avisar mesmo quando eu chegar aos 10 minutos, eu sou um papagaio, né? Eu falo demais às vezes, mas como você está aí nessa função e nessa missão, você me socorre, né? Então, a ausência de água, como eu estou dizendo, né, por remédio e para saciar a sede, né, para se alimentar, enfim. Mas a ausência de água ela se dá muito para além disso na população de rua. Então, acho que foi muito interessante tratar de água e saneamento básico, né? Eu tenho tratado essa temática nos debates que eu tenho feito sobre o acesso à água nas suas diferentes formas. É uma população que não tem onde lavar os seus pertences, né? É uma população que não tem onde se banhar, por exemplo, não tem onde lavar o rosto de manhã, morando no grande centro, né? Morando, por exemplo, no centro de Belo Horizonte, cidade que eu moro, né? Onde a água está mais canalizada, onde a água está mais tratada, onde a água pinga em várias torneiras, né? Os comércios têm centenas de torneiras, dezenas de torneiras, mas essa água não chega nesse ser humano que está na rua, muitas vezes precisando fazer uma higiene. Mulheres, por exemplo, em período menstrual, têm dificuldade, né? Não só com absorvente, mas dificuldade de manter o higiene, que é uma questão de saúde. Sempre, mas no período menstrual é uma questão muito necessária, muito urgente, e essa água não chega. Não tem acesso à água, por exemplo, para lavar roupas, né? Para lavar, cuidar dos seus pertences, né? E aí são tratados como maltrapilhos, como sujos-mundos, tem o direito à água negado, né? E tem a discriminação social que vem em seguida, dizendo que esse sujeito é sujo, que ele devia tomar um banho, né? Mas como tomar um banho se ele não tem acesso à água? Se o Rio Arruda ainda fosse limpo, né? Ele poderia tomar um banho no Rio Arruda, mas nem isso nós temos. As fontes que nós temos na cidade, nas praças, os chafariz que nós temos nas praças, não são permitidos esse tipo de atividade. As torneiras que nós tínhamos em Belo Horizonte, como na Praça do BG, né, até mesmo as torneiras que foram implementadas durante a pandemia, para que essa população pudesse fazer a higienização, pelo menos das mãos, foram retiradas. Enfim, há uma falta de água, né, muito grande nos grandes centros, falo de Belo Horizonte, mas eu tenho visitado outras cidades como Curitiba, como Amazônia, como Manaus, né, o sul de Minas, que eu tive recentemente na cidade de Passo. Então, esse acesso à água, essa negação do acesso à água, ela é uma constante aí no cenário da população em situação de rua. E penso eu que os serviços voltados para a população de rua, o serviço de abordagem social, desenvolvido pela política de assistência social, pelas equipes de abordagem, né? Os demais serviços, o serviço de centro pop, por exemplo, os próprios serviços de acolhimento, os abrigos, os albergues das repúblicas, muitas vezes os companheiros têm que tomar água na torneira, porque você não tem ali um purificador, aquele gelador de água, por exemplo, para o sujeito ter acesso a uma água mais tratada e uma água de qualidade, né? Então, essa tem sido a realidade dessa população quando o assunto é água, quando o assunto é acesso à água,
né? No comércio, quando você pede um copo d'água, o balconista vira a cara para trás, enche um copo com água e te entrega, e é aquele, não adianta você pedir outro. Quando ele faz isso, quando você encontra um balconista sensibilizado, né? Na grande maioria das vezes, não tem água aqui não, ou água é só para quem está consumindo no estabelecimento. Quando você procura utilizar um banheiro público, quando a população de rua procura utilizar um banheiro público, não, um banheiro do comércio, os bares, os restaurantes, são espaços que têm banheiros, mas na porta já está escrito banheiro R$1, né? Então, aquela água também ela é cobrada. O acesso a esse sanitário ele é cobrado do indivíduo, muitas vezes, na maioria das vezes, porque ele não está consumindo. Então, o acesso à água está ligado ao mercado, né? Se eu não consumo, se eu não tomo uma cerveja naquele estabelecimento, se eu não tomo um café naquele estabelecimento, dificilmente eu vou poder ter acesso a esse espaço sanitário, porque ele é do bar, né? Ele não é público. O público não existe, e esse que existe nos bares, nas lanchonetes, ele não é permitido a essa população. O que tem tornado a vida dessas pessoas um verdadeiro inferno, né? O que tem trazido para essas pessoas o agravamento de doenças, a impossibilidade de muitas vezes lavar uma ferida, de fazer um curativo, né? De lavar as suas mãos, de fazer a higiene do rosto de manhã, de tomar um banho, de lavar os seus pertences, de tomar conta de tudo aquilo que é seu de forma higiênica. Tudo por conta dessa negativa do acesso à água. Porém, eu penso que não adianta a gente também somente falar dos problemas. Eu acho que é fundamental nós começarmos a apontar alguns caminhos, né? Nós temos feito um debate de população de rua ao longo dos 10 anos, 15 anos, por exemplo, 10, 15 anos, né? E temos apontado alguns caminhos, né? A ideia do Centro Fox, por exemplo, foi um caminho apontado pela sociedade civil, pelo movimento. A ideia do consultório na rua foram caminhos apontados pela articulação nacional e, dentro dela, pelo movimento nacional da população de rua, ouvindo as pessoas em situação de rua, de qual serviço seria interessante nesse contexto. A ideia do Centro Nacional de Defesa dos Direitos Humanos, né, assegurado no Decreto 7.053, foi uma ideia debatida, uma ideia popular, debatida também na rede, debatida também com o movimento e implementada. A ideia da água precisa ser debatida, precisa ser implementada, e aí a gente começa a perguntar como, né? Como implementar isso, Samuel? Eu quero deixar aqui algumas pistas, por exemplo, o pessoal da abordagem de rua, espalhado pelo país, precisa ter na sua bagagem, precisa ter nas suas vans, nas suas combis, né? A água como um insumo. A água precisa ser levada até essas malocas, até essas periferias urbanas, né? Dos baixos de viadutos, para que as pessoas possam ter acesso a essa água. As cidades, a gestão dos municípios brasileiros, aí em parceria com as pastorais sociais, com o movimento, com outros coletivos que debatem essa questão da população de rua, né? Precisam trabalhar na ideia do plano diretor da cidade para implementar bicas, bebedouros, né? Espaços de acesso à água potável para essa população nos espaços onde ela se encontra. 10 minutos, viu, senhor? Ok. Obrigado. As prefeituras também precisam pensar em estratégias de implementação de lavanderias para que essas roupas dessa população não sejam descartadas nos espaços públicos e ela possa fazer uso desses espaços para a lavagem das suas roupas. Então, são algumas dicas que eu acho que é importante ficar para o nosso debate e para um debate futuro da implementação desse acesso à água nas cidades brasileiras. É isso por enquanto. Léo, eu fico por aqui e, mais uma vez, é um prazer estar participando com você. Obrigado, Samuel. Uma pena que o tempo acabou, porque o Samuel estava começando a desenvolver mais a ideia das soluções, que eu acho que é algo que a gente precisa explorar, não é totalmente dado, totalmente natural pensar em como garantir água e banheiros, né, para a população em situação de rua. É um espaço diferente do espaço habitual que o setor de saneamento está habituado a lidar, né?
Então, tenho certeza que nós vamos voltar com esse tema no período de debate. Um aviso importante, a Paula Rafaela, famosa Paulinha, está nos ajudando aqui nessa sessão. Ela vai coletar as perguntas e selecionar, agrupar. E um aviso importante, todos que quiserem fazer pergunta para o debate, que será ao final, usarem o ícone QIA, que está na barra inferior. Não colocar pergunta no chat, para que nós organizemos melhor, usar esse espaço QIA. Vanilson, a palavra é toda sua. Te aviso faltando 3 minutos, tá bom? Isso, Léo. Bom dia a todos e todas e todos, né? Como eu falei em off, né? Nós iríamos só complementar a fala de Samuel. A minha vontade, inclusive, é passar o meu tempo para ele, mas como já foi passado para mim aqui, vamos só complementar. O que Samuel trouxe nos contempla totalmente. Bom dia, Léo. Bom dia, Paula. Bom dia, Cícera. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos, todas e todos que estão acompanhando. A minha sobrinha está me chamando aqui. Oi. Tá. Fala, tá falando aqui. É minha sobrinha que ela está interagindo. Tá. Titio tá na live. Para colar nas costas dela. Sim, ela colou um negócio nas minhas costas. Opa, tá lindo. Obrigado. Obrigado. Ela está interagindo aqui comigo, a Cecília. Então, assim, a fala de Samuel, desconta esse tempo aí. A fala do Samuel nos contempla totalmente, né? Mas eu vi uma matéria aqui muito interessante do Alma Inclusiva, né? Que é um blog, né? Que traz uma matéria chamada Mesmo aumentando, população em situação de rua ainda é invisível para muitos, né? Aí fala que a pandemia da Covid-19 fez saltar o número de pessoas vivendo nas ruas, mas alguns continuam a fechar os olhos. E aí tem algo que se assemelha muito conosco aqui, enquanto arte e cultura, que é um trecho de um poema que diz assim, ó: não tenha medo não, sou só eu, um bicho espantadiço, não faço mal a ninguém, não tenha medo, sou só eu, não vês meus olhos caninos suplicando compaixão? Esses versos, né, do poema do livro de Zul Breviver, da editora Patuá, da ex-pessoa em situação de rua, Eugênio Ramos Gianetti, de 68 anos, né? Atualmente ele está residindo no Centro de Acolhida Especial para Idosos, Morada Nova Luz, em São Paulo, né? E já está para lançar outro livro. Então, também tem o Camponês, né? Que também saiu da situação de rua através da arte e cultura. Ele chegou aí no programa da Fátima Bernardes, né? Onde fez lá a sua apresentação. E aí ele diz assim, ó: a difícil vida nas ruas com humilhações e falta de oportunidades. A sociedade finge não ver essa população, que passa a ser invisível. O problema é que ela vem crescendo a cada dia. E aí o IPEA traz dados interessantes, mas não que não seja real, mas que não estão subnotificados, que diz que de 2012 a 2020, a população em situação de rua cresceu 140%, chegando a quase 222 mil pessoas em situação de rua, isso em março do ano passado. Eu participei dessa pesquisa online, né? Eu e uma companheira lá da Bahia, enquanto movimento, porém essa pesquisa foi feita através do CadÚnico e somente com gestores e gestoras e 2 lideranças de um movimento. Se a gente imaginar que uma porcentagem grande da população em situação de rua não estão no CadÚnico, que é o Cadastro Único da Assistência Social, nós sabemos que esse número é muito maior. Então, é um número subnotificado, 222 mil pessoas em situação de rua, mas esse número aumentou consideravelmente durante a pandemia, né? Pela crise financeira, sanitária, e ela traz mais problemas ainda no acesso à água, no acesso ao saneamento básico. O Samuel falou aqui, não vamos ser repetitivos, mas como né? Estar nas ruas em meio a uma pandemia, tendo uma das proteções à máscara, né? Como estar nas ruas e lavar essas máscaras? Como beber a água
muitas vezes, de esgotos, de córregos, né? Como aqui em Natal, sou de Natal, no viaduto do Baldo, as pessoas lavam suas roupas e tomam água do viaduto do Baldo, porque em muitas cidades, inclusive em Natal, torneiras, chafariz foram fechados, né? São fechados tentando espantar ou retirar dos espaços públicos a população em situação de rua. E aí a água e saneamento básico é algo primordial, a água é vida. Saneamento básico traz a saúde para as pessoas. E aí nós temos aí o marco regulatório do saneamento básico, ou seja, a entrega para a iniciativa privada da água, um patrimônio da humanidade, né, que a natureza nos fornece, mas que o homem teima em transformar em capital, em transformar em lucro. E nós sabemos que esse acesso, que já era difícil antes da pandemia, que se acentua durante a pandemia, sua dificuldade, se torna ainda mais difícil para toda a população brasileira, não só para as pessoas em situação de rua. E aí não podemos falar em acesso à água e saneamento só durante a pandemia. Sabemos que esse problema, essa negação de um direito humano, ele vem antes da pandemia, ele se acentua na pandemia e pós-pandemia. Como isso se dará no acesso à água para essa população que está em situação de rua? E aí nós temos os serviços socioassistenciais que poderiam e deveriam ser garantidoras, entre aspas, do mínimo do acesso à água e o saneamento, mas que esses serviços estão sendo reduzidos com o corte orçamentário da assistência social em 2019, que foi de cerca de 60%. Nós também fazemos a questão do tratamento de saúde, né? Vou dar só um exemplo, a tuberculose. A tuberculose saiu agora um estudo do Rio de Janeiro, que é dados epidemiológicos da tuberculose na Pop Rua, no Rio de Janeiro, um número alto de incidência, porque a gente não consegue terminar nosso tratamento e somos criticados por isso, né? É muito fácil algum profissional ou alguém da sociedade dizer ele não quis terminar o tratamento dele, como se fosse fácil conseguir água potável para tomar remédios super fortes nas ruas, como se fosse fácil termos uma alimentação garantidora de sustância, como diz aqui em Natal, no Nordeste, garantidora para poder tomar esses remédios. E aí é mais fácil criminalizar e culpabilizar a própria rua por não terminar seu tratamento. Mas vai estar em situação de rua, sem garantia de água potável, vai estar lá, tendo enquanto travesseiro uma pedra de paralelepípedo para ver o que é bom. Então é muito fácil subjugar e julgar as pessoas em situação de rua. Né? É muito fácil fazer isso. Mas só quem vivenciou, como nós, quem vivencia e quem está indo agora das periferias para as ruas, sabe o que nós estamos falando. E aí, para garantir o mínimo, nós temos que falar de moradia. Temos que falar do direito constitucional que está no artigo 6º. O dever do Estado e o direito do povo brasileiro, que é a moradia, para garantir o mínimo de acesso à água e saneamento básico. Sabemos que, mesmo estando na moradia, esse acesso não está garantido, mas facilita esse acesso e, com certeza, a moradia, seja no Moradia Primeiro, o House First, ou outras formas de moradia, é uma das formas e é uma forma de garantir o acesso à água e o saneamento básico. 7 minutos, né? 3 minutos. Pois é, eu estou... Já considerando o desconto da sua sobrinha, tá? Pois é, muito bem. A gente tá aqui vendo que eu também o computador aqui está computando o tempo. Mas é isso, pessoal. Vamos finalizar agradecendo a vocês do Ondas, né, por trazer esse debate super importante. O Ricardo Moretti, né, já traz esse debate em uma de suas publicações sobre o acesso à água para a população em situação de rua. E antes de ler a poesia aqui, né, a água e saneamento básico é vida, nós precisamos dizer que qualquer cidadão brasileiro, nessa atual conjuntura, que não seja milionário, que não seja um grande empresário, que dependa de uma casa ou de um patrão, ele não está longe da situação de rua. Então, precisamos pensar nisso. Precisamos avaliar tudo isso e perceber que a rua, quem está nas ruas é a classe trabalhadora desse país, que historicamente tem seus direitos violados. Mas, sem mais delongas,
Vamos lá, o cordel. Água e saneamento. Água e saneamento é vida. Pedido pelo Ondas, que nós fizemos para esse debate. E diz assim: não existe vida sem termos água. Não há saúde sem saneamento básico. Precisamos cuidar da Mãe Terra, neste cenário desolador e trágico. Para quem está em situação de rua, sem água, pias, higiene, sem banheiro, em meio ao caos humano e social, quem tem poder só pensa em dinheiro. A população em situação de rua no Brasil vive na extrema pobreza e não tem nem direito à água potável, um bem que é dom dado pela natureza. Com a votação do marco regulatório do saneamento básico, e é prejudicial, encarece o nosso líquido que dá vida, entregando nossa riqueza ao capital. Não tínhamos acesso garantido à água em meio à pandemia e até antes dela, pois só sabe o que é ter sede na rua quem vive ou vivenciou está nela. Ter saneamento básico e água potável é um direito humano e constitucional. É ter o direito a ter direitos e a viver num país tão rico, excludente, desigual. Por isso, precisamos defender os rios, mares, florestas, nascentes e saneamento, para tentarmos evitar algo mais nocivo e diminuir para o nosso povo o tormento. Pois sem água não temos chances, vida. Sem vida não temos fôlego e esperança. Ter saneamento é a garantia à saúde. E sem lutas não teremos mudanças. Valeu, a gente agradece e ficamos para o debate. Muitíssimo obrigado, Vanilson. Só para dizer que seu cordel está fazendo já muito sucesso, você já tem um fã-clube aqui, e existe um pedido para você disponibilizar o texto que será colocado no site do Ondas. Pode disponibilizar, pode ficar à vontade, é do povo. Bom, muito interessante a complementação que o Vanilson faz, a fala do Samuel, e eu queria chamar a atenção para a estatística que ele apresentou, do IPEA, né? 222 mil pessoas em situação de rua, uma estatística certamente subavaliada, né? Esse valor certamente é muito maior. Então, eu fiquei pensando como já é desafiante colocar água e saneamento para uma cidade média, né, de 200 mil pessoas. E o que significa essas 200 mil pessoas, ou muito mais, completamente espalhadas pelo país, nas capitais, nas cidades de médio porte, sem viver em uma casa clássica, não é? Então, é um desafio grande do ponto de vista quantitativo, pelo número, mas também em termos de se pensar soluções, de ouvir essa população para pensar a melhor forma de assegurar esse direito, acesso a esse direito a todos. Muito bem. Vamos, então, agora ouvir o Fernando Campos Costa. Fernando é bioconstrutor e permacultor, militante do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e da Amigos da Terra Brasil. Por favor, Fernando. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês, agradecer o Ondas, agradecer ao encontro aí pela oportunidade da gente trocar uma ideia e com um tema que é tão estrutural assim, né, no dia a dia e na vida das comunidades, né? Então, me sinto muito contemplado com a fala do Samuel, do Vanilson. A realidade da população de rua, né, é muito a realidade do sem teto e inclusive, né, em várias frentes estamos somando aí para poder tornar essa pauta, né, de forma visível, né, a partir da luta, das mobilizações e das ações. E ações como a Cozinha Solidária, né, que vem sendo uma ação que a gente vem construindo no país e que tem muito diálogo, né, a gente, né, tem construído essas alianças, né, com outros movimentos, né, como o Movimento Pequeno Agricultores, né, buscando esse alimento da área rural, de quem está lutando e resistindo contra o agronegócio, contra o agrotóxico.
E a gente vai percebendo que a água permeia nosso dia a dia, né? Então, o MTST, que é um movimento que faz, né, toda essa sua ação muito na periferia, né, em regiões onde a especulação imobiliária domina, onde grandes empreendimentos são construídos, né, e a gente busca dar essa visibilidade, né, da forma como a especulação, né, fomenta a injustiça, né, constrói essa injustiça na periferia, onde alguns condomínios, né, têm água, tem esgotamento, tem toda a infraestrutura, e outros, né, nem a regularização fundiária a gente consegue chegar, ou, né, conseguir disponibilizar terras para a produção de moradia popular. Então, né, a situação que a gente vem vivendo desde o golpe, né, ela é cada dia, né, tensionada e fragilizada e precarizada, né, de forma a realmente construir essa política de morte, né? E um dos princípios é esse, né, a questão do acesso aos direitos, né, a água como um direito, né? Então, quando a gente tem uma ocupação, uma das primeiras preocupações é a gente conseguir o acesso à água mais facilitado, né? Esse mesmo situação a gente tem com a questão da luz, a gente tem com a questão do esgoto, né, de ter um banheiro. Então, o saneamento básico também é uma prioridade. E com toda essa estiagem de política pública que a gente vem vivendo, né, eu acho que a gente também vem construindo soluções, porque a necessidade é agora, né? Quem tem fome tem pressa, quem tem sede tem pressa, né? Quem não tem casa tem pressa. Então, é importante que essas ações não, às vezes a gente não consegue realmente, né, mesmo priorizando e lutando pela política pública, às vezes a gente tem que achar soluções, né, no território para essas questões. Então, o acesso à água muitas vezes é feito de forma, né, direta, né, buscando formas de, ou com vizinhos ou com a própria rede, e o saneamento a gente vem buscando soluções, né? Então, aí a gente tem tido ótimo, né, um repertório muito bom de tecnologias, né, mais sustentáveis, tecnologias, né, sociais, que nos permitem, né, construir sistemas de saneamento individualizados ou para algumas famílias, né, construindo soluções através de mutirões, autoconstrução, né, para a gente, né, ter essa garantia, né, mas sem perder de vista que a nossa luta é pela política pública, né, pela garantia do saneamento, né, de qualidade, público, não privatizado, e que a gente acredita que todas essas políticas e essas necessidades, né, da sociedade, tanto na cidade quanto no campo, são bens comuns, né? São bens que a gente tem que lutar para garantir, né, que esse avanço neoliberal, esse avanço fascista no país, onde realmente as políticas de morte envolvem isso. Então, essas doenças, esse adoecimento, né, da periferia também acontece, né, por essa falta de acesso, né? Então, quando a gente fala, né, eu acredito que a pandemia, e um pouco da conversa que a gente vem construindo é essa, né? É a forma como a pandemia escancarou algumas situações que já existiam, mas que ficavam invisibilizadas, né, por elementos que já foram trazidos aqui, né, de a própria luta de classes, né? Então, assim, a luta de classes coloca, né, essas ações como formas de eliminação, né? Então, eliminar o povo, né, pobre, periférico da cidade, negro, né, com todas essas situações aí, a gente vem vendo que é um princípio, né, desse governo e destes governos, né? Então, assim, a gente tem um alinhamento em várias instâncias do Estado, né, que seria, né, onde a gente conseguiria, né, depositar essas demandas, né, que hoje, né, nem conselhos, nem espaços de participação a gente mais tem. Então, o revogaço dos conselhos foi um grande impacto, né, na construção da política pública e nessa participação que já era precária, que já era criticada, que já não era deliberativa em muitos conselhos, né, a gente hoje, né, vive a inexistência total, né? Então, nem acesso à informação muitas vezes a gente consegue, né, e poder animar essas iniciativas. E nesse processo de busca de soluções, né, a gente vem, né, construindo algumas iniciativas aí como a cozinha solidária, né, que, né, a gente já vinha trabalhando a questão das cestas, né, porque se fala muito, né, de ter
uma imunidade, de ter, né, essa necessidade de estar saudável, forte para poder enfrentar tudo isso. E a gente sabe que a alimentação é básica, né? A alimentação permite a gente pensar, permite a gente refletir, e como diz os pensadores, né? Comer faz a gente virar inteligente, né? Então é um processo realmente bem importante de que a cada momento, né, que uma criança, uma mãe grávida, né, qualquer pessoa, né, tem a ausência de alguma dessas necessidades básicas, como alimento, como água, isso vai gerando sequelas para a vida inteira, né? Então são pessoas que vão sendo, né, sequeladas nesse processo da falta de política pública, e a gente vive isso cotidianamente, né? Então é essa política do não, né, da política do não ter acesso. E a cidade hoje, né, e a gente vê um debate crescendo que é importante, que é fundamental, que necessita da nossa preocupação, que são as mudanças climáticas, né, mas ele vem, né, de uma forma também financiarizada, também vem em cima da privatização, também vem com soluções das empresas e não com soluções dos povos, né? Então, um processo que poderia gerar uma transformação real, uma mudança, né, na sociedade, a gente vê que também está sendo desviado, né, para lucro, né, para grandes empresas, para mudança de legislação, né? Então a gente vê uma grande mudança em toda a legislação brasileira, seja na questão ambiental, seja na questão social, o próprio apoio a políticas, né, raciais, políticas de gênero, né, e com as populações vulneráveis, a gente vê que isso vem sendo né, desmantelado, né, vem sendo destruído, e o que nos gera mais dificuldades. Então são anos de lutas, né, lutadores e lutadoras que lutaram historicamente por esses direitos, né, e que hoje a gente vê isso sendo destruído, né, por uma política, né, e que ela realmente, né, o objetivo final seja com não dando acesso à água, não tendo acesso a saneamento, não tendo acesso à casa, né, seja no financiamento e no apoio ao agronegócio, né, nos botando comida contaminada na mesa, contaminando as nossas águas, né, com os agrotóxicos, né, o agrotóxico cada vez mais sendo usado como uma arma química mesmo, desde o início, né, desde a sua origem, né, até hoje, a gente continua vendo o agrotóxico realmente como uma arma, né, de eliminação em massa, né? Então, é bem importante esses elementos que a gente consiga cruzar eles, porque hoje essa fronteira campo-cidade também é algo que a gente precisa, né, reestabelecer, que esses dois ambientes fazem parte do mesmo elemento que é a sociedade, né? Então a gente precisa saber que tem elementos que estão no campo, elementos que estão na cidade, e que cada vez mais com esse boom das cidades, né, que vem acontecendo, a gente vê que muito do poder, muito das decisões partem da cidade. E é fundamental que a gente consiga ter essa aliança campo-cidade construída e fortalecida para que a gente possa ter essas garantias, né? Seja da resistência, seja da garantia da alimentação, né? Seja nas lutas, né? Por essas políticas públicas, a gente conseguir somar esforços e estar junto. Uma das questões que a gente tem trabalhado bastante, inclusive com a questão da cozinha, é perceber, né, a precarização do trabalho dos trabalhadores, das leis trabalhistas, né, e ver como as pessoas estão expostas à exploração. E a gente começou a perceber também isso, que a periferia vinha para o centro, né, e muitas vezes passava o dia sem comer, né, para poder garantir, né, algum dinheiro, aonde está o dinheiro, né? E aí a ação da cozinha tem dialogado muito com isso, com trabalhadores informais, de aplicativos, além da população em situação de rua, né, que a gente vem, né, construindo esses laços e alianças, né, para realmente a gente poder enfrentar essa situação. E o prato de comida tem sido bem importante. Então, esse processo da gente conseguir, a partir dessa demanda, a partir da cultura, de necessidades básicas, como um documento, como o pessoal citou, muitas vezes um acompanhamento médico, né, uma leitura, ter um acesso a um livro, né, uma roupa. E isso, né, como os companheiros estavam falando, soluções não faltam, né? Então, uma simples pia na rua, né, nos garante já um salto de qualidade, né, um banheiro público, né, tem uma importância, né, na rotina do dia a dia da vida das pessoas na cidade, e a própria questão dos restaurantes, das cozinhas solidárias, comunitárias, iniciativas essas que, na solidariedade, nessa construção, né, de identidade de classe, né, a gente consegue estabelecer.
Então, tem sido bem importante esse processo, né, de transformação e construção a partir do que a pandemia nos trouxe, né? Porque também a gente conseguiu ampliar muito a solidariedade e ampliar muito essa percepção e acessar, né, mais setores da sociedade que também, né, perceberam e sentiram, né, essas situações do dia a dia se agravarem, né? Então, hoje, o tá tudo caro, a culpa é do Bolsonaro, né? A situação do ele não, na questão do gênero, né? E realmente, esse governo ele consegue realmente praticamente um antagonismo total à luta histórica dos movimentos, né? E da sociedade, né? Que constrói direitos, que constrói acessos, né? E que imagina e luta por um Estado forte, né, que permita garantir ensino, permita garantir, né, a saúde, né, todos os setores da educação, desde do acesso às crianças das creches. Então, realmente, o dia a dia nos exige uma estrutura de Estado, principalmente para os mais vulneráveis, muito importante. Né? Então, o Estado, né, falar em vulneráveis é falar em Estado forte. Né? Falar em vulneráveis é falar, né, nessa construção, né, de alianças e solidariedade, porque a gente entende que é isso, não é uma pessoa, não é por preguiça, não é por negação, não é por falta de esforço, as pessoas não têm nenhum interesse em estar vivendo nessas condições, né? E é muito importante que essa percepção e essa empatia, né, essa sensibilidade de parte da sociedade, né, com o conjunto e com quem está sofrendo mais e com quem está, né, num caso de injustiça ambiental, como a gente constrói, né? Acho que o termo justiça ambiental também é muito bom, né? Muito bom para a esquerda, muito bom para os movimentos sociais, né? Para essa relação com o movimento ambiental também é fundamental, né? Que não seja um movimento ambiental, né, de elite, né? Um movimento popular que também permita entender, né, que elementos que antes de pensar em iniciativas como prédios verdes, né, e outras iniciativas aí que se colocam como esverdeamento dessa economia, a gente pensar na justiça social, a gente pensar, né, na política pública, na construção de equidade e entender que a gente só vai conseguir evoluir, né, como um todo a partir dessa perspectiva, né, realmente da base, né, de quem está nos territórios. Então, hoje, né, garantir territórios, garantir a posse, garantir que a luta possa existir, né, a luta por terra e território é fundamental também nesse entendimento, porque muitas vezes é aí que a gente vai conseguir construir, né, uma luta de garantia de políticas. Né? Então, desterritorializado, a gente realmente é muito mais difícil a gente acessar as políticas públicas. Então, aí vem o papel das ocupações, das ações diretas para poder, né, garantir essa terra para se fazer essa luta. Né? Então, a luta, muitas vezes as famílias estão em casa de parentes, estão no aluguel e ali realmente estão pulverizados na sociedade e não conseguem, né, se juntar, se unir, né, a partir de uma necessidade que é comum, né, como uma moradia. E o trabalho, né? Acho que o trabalho é uma das questões também que todo esse processo de uberização, precarização do trabalho vem fragilizando, né, tanto o campo sindical quanto, né, a própria organização dos trabalhadores. E é importante que a gente tenha isso nessa perspectiva de outras formas, né, de trabalho, né, e construção dela numa perspectiva também, né, dentro de direitos e aonde as famílias possam, né, nos seus territórios garantir isso aí. Muitas vezes a gente viu, né, a gente teve um caso aqui em Porto Alegre bem emblemático, que é o caso da ampliação do aeroporto Salgado Filho, aonde isso, as famílias viviam precariamente, né, mas elas tinham uma comunidade, né, que as amparava, né, não tinha criança passando fome. Hoje essas famílias vivem em condomínios, né, feitos pela prefeitura, aonde esses laços foram rompidos, famílias foram separadas, né, o trabalho ficou longe, né, os apoiadores também se perderam no caminho e bem nesse momento de pandemia, não respeitando, né, toda a legislação que foi construída contra, né, as remoções forçadas, principalmente, e isso gerou, né, várias dificuldades e problemas para essas comunidades. Então, a gente ainda está, né,
festejando, de certa forma, né, a ampliação da proibição das remoções, né, pelo despejo zero, pelas ações do MTST e do pessoal, né, buscando ter essa prorrogação do prazo desse tema que foi tão importante, né, para que esse mínimo, né, que é abaixo do básico, né, não fosse tirado também das famílias. Então, o tema é amplo, né, tem muitas interfaces. Eu acho que o mais importante é a gente estar atento às falsas soluções, à luta contra a privatização, né, e saber que esse bem tem interesse internacional, né? Não é só no Brasil que, né, tem muitos países, muitos fundos, muitos bancos que têm interesse em botar a mão nesse recurso, né, do Brasil. Então, essa luta por garantir, né, os bens comuns do Brasil, aqui no Brasil, é muito importante, muito fundamental, e ficamos à disposição para seguir esse papo aí. Graças, pessoal. Obrigado, Fernando. Muito interessante aí seu relato e suas considerações. Me fez pensar muito na relação dos movimentos com o Estado, né? Você chamou muito bem a atenção para isso, de que muitas vezes os movimentos precisam agir sem o Estado, nas suas ocupações, instalando instalações comunitárias, como cozinhas, bebedouros, etc., mas isso não dispensa uma luta pelas políticas públicas, né? Me fez lembrar um artigo que foi publicado alguns anos atrás, que fala exatamente sobre água e saneamento, que fala com o Estado, sem Estado, apesar do Estado, para além do Estado, né? Então, como que essa relação com o Estado, das populações, dos movimentos, é uma relação dialética e que precisa ser muito explorada. Muito obrigado aí por todas essas contribuições. A gente, então, passa para a nossa terceira ou quarta palestrante. Deixa eu encontrar aqui. Que é a nossa querida cacique Cícera Cabral, cacique do povo indígena Pancará, da aldeia Serrote dos Campos, em Itacuruba, Pernambuco, que também é representante dos povos indígenas no Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio São Francisco. Ela também é professora da Escola Estadual Indígena Luiz Pereira Leal. Cícera, então você tem 20 minutos aproximadamente. Eu espero que você tenha sucesso aí em compartilhar a sua tela, que você disse que tentará. Qualquer necessidade de apoio técnico, conte aí com o apoio do evento. A palavra é sua. Então, bom dia a todos, né? Agradecer pela oportunidade de poder participar desse momento tão rico e importante, né? Desse debate entre as diversas populações. E, antes de iniciar, eu gostaria de pedir licença, né? Apoio e discernimento e sabedoria para poder usar as minhas palavras aos encantados. E, nesse momento, eu gostaria só de fazer um pequeno ritual. Meu mestre mandou chamar, meu mestre mandou chamar, lá nas matas da Jurema, na força do Caruá. Meu mestre mandou chamar, meu mestre mandou chamar, lá nas matas da Jurema, na força do Caruá. Lá nas matas da Jurema, na força do Caruá. Na Otirana, na Otirana, na Otirana, meu mestre mandou chamar,
chamar, lá nas matas da Jurema, na força do Caruá, lá nas matas da Jurema, na força do Caruá. Que viva Deus, que viva as matas, que viva os rios, que viva a terra, viva a nossa mãe natureza. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como eu falei, por favor, Rafael, me dá aqui o apoio ligeiro, ele não está indo para a apresentação. Oi? Pessoal, tá vendo minha tela? Oi? Sim, Cícera, estamos sim. Então, como falei antes, né? Esse é um tema bem importante. E aí, quando a gente fala em saneamento básico, muitos de nós pensamos apenas em que saneamento está preso apenas à questão do esgotamento sanitário, né? E aí, eu aproveito para falar um pouquinho mais sobre isso, né? E aí a gente fala o seguinte: o saneamento básico é um conjunto de serviços e infraestrutura que engloba o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, a limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos e a drenagem de águas pluviais. Esse assunto ele é bem interessante e importante e de grande relevância no âmbito nacional, né? E que muitas vezes a gente não para pensar, né? A que está ligado essa questão do saneamento básico, né? E aí a gente se liga apenas à questão do esgotamento sanitário. E aí a gente para pensar no seguinte: será que nossas comunidades, tanto urbana quanto rural, ela tem essa condição de ter um esgotamento sanitário, se fosse pensar na questão de esgotamento sanitário adequado, né? Será que todas as populações, né, têm esse acesso à questão do acesso à água e do saneamento básico, né? E aí a gente se depara com a questão de que saneamento básico parte também do princípio da questão da água, né? Que nem todos nós, principalmente as comunidades mais vulneráveis, as comunidades de povos tradicionais, muitas vezes não têm acesso, né, a esse tipo de direito. E, na verdade, é um direito que muitas vezes nos é negado, né? É um direito, mas que, às vezes, para os governantes, é um direito caro e que nós não merecemos, talvez, ter acesso a esse direito, né? E aí nós nos esbarramos nessa questão de ser caro, o acesso à água e o acesso ao saneamento básico, né? Então, mais de 90% das comunidades rurais, elas não têm acesso à água adequada, né? A gente tem, por exemplo, nas comunidades indígenas, apesar de muitas delas estarem às margens do Rio São Francisco, não tem água potável em suas casas, em suas torneiras adequadas para o consumo humano, né? E aí essa política se torna cada vez mais difícil de chegar às comunidades. Um exemplo é que muitas dessas pessoas, eu vou citar um exemplo, por exemplo, bem pertinho de mim, né? Nossas comunidades, apesar de estar algumas a 8 quilômetros do Rio São Francisco, outras a 3, 5, 6 quilômetros apenas do Rio São Francisco,
até hoje, ainda sobrevive de carro-pipa, do abastecimento d'água através do carro-pipa. Carro-pipa esse que é oferecido através de um programa em parceria com o Exército, que é quem faz esse abastecimento da água. E esse abastecimento d'água do carro-pipa, eles chegam com uma cotinha de 7 pipas d'água. Imagine no mês, uma comunidade com 400, aproximadamente 500 famílias, ser abastecida por 7 pipas d'água durante um mês inteiro, né? Então, assim, me uso como exemplo que assim que eu tive minha primeira filha, que hoje fez há 3 dias 9 anos de idade, uma certa noite ela acordou e falou assim: "Mãinha, eu quero tomar o meu leite". Infelizmente, eu não tinha água em casa, nem para fazer o leite da minha filha, né? Então, assim, naquela hora aquilo me doeu tanto, porque assim, eu enquanto adulta e entendendo a luta indígena e da importância de continuar e de perseverar e de continuar dentro do meu território, né? De lutar para que um dia esse direito a saneamento básico, que está incluso a água, ter o direito também de poder acordar, ligar minha torneira, e de sair a água, e dali poder fazer minha higiene pessoal, minha e de toda a minha família, e também da minha comunidade, das comunidades em geral, e não poder, né? Então, a partir dali, começamos uma luta justamente por esse direito, né? Por esse direito que nos é negado, porque muitas vezes nos tornamos invisíveis por estarmos na zona rural, né? E talvez por sermos minoria, né, como assim somos vistos. E aí a gente entende, né, que todos nós, seres humanos, precisamos ter pelo menos, né, a água para o seu consumo humano, né, a água para o seu consumo, para a sua higiene pessoal, um esgotamento sanitário adequado, né, onde poder depositarmos nossos resíduos sólidos, né, para não podermos danificarmos ou desgastarmos, ou, como dizer, dizimarmos cada vez mais ainda o nosso meio ambiente, né? Terminamos que, por falta de uma política adequada de coleta de lixo nas comunidades, né? Fazemos os descartes de formas inadequadas, o que vem cada vez mais poluindo o nosso solo, né? E aí a gente se depara com a questão o aumento de doenças, né? Uma vez que nós estamos depositando o nosso lixo de qualquer forma, né? Quando as chuvas vêm, o que é que pode acontecer, né? Com esse lixo que está sendo jogado de qualquer forma dentro ou em meio às comunidades, por não ter essa coleta de lixo dentro das comunidades, né? Então, causa-se doença. E o pior de tudo é que o governo não para pensar que talvez o pensamento voltado para esse saneamento básico saísse talvez até mais barato, porque não pararam para pensar a quantidade que se diminuir, né? No SUS, no Sistema Único de Saúde, de pessoas que não estariam procurando atendimento, né? Porque teria uma saúde de qualidade, porque através da água potável de qualidade, você já estaria evitando de ter muita dor de barriga, né? De ter diversas outras doenças que é gerada através da água não adequada para o consumo humano, né? Sem falar, né, que assim, muitas vezes os nossos governantes veem apenas os nossos rios como fonte de dinheiro, né? Vê apenas a água e ali vê o ouro para pensar na questão de capitalizar cada vez mais. E aí a água que está ali bem pertinho das comunidades não chega. Não chega porque os grandes projetos cada vez mais para enricar os que já são ricos e tornar mais pobres os que já são pobres, né? Porque se o indivíduo tem água em sua comunidade, ele consegue manter uma saúde de qualidade, ele consegue buscar a sua própria sustentabilidade, né? E aí, muitas vezes, não é porque aquela criatura não tem preguiça de trabalhar, é porque simplesmente ele não tem acesso à água para poder tirar da terra o seu fruto, para poder tirar dali a sua alimentação saudável, né? Então, assim, nós, povos indígenas, sempre fomos acostumados a tirar da terra tudo o que precisamos.
Infelizmente, devido às questões climáticas também, a questão da poluição dos rios, a questão da falta d'água mesmo dentro das comunidades, né? Porque, principalmente no sertão, a chuva vem, mas não é com frequência. Nós passamos aí por um período de 7 anos de seca, veio uma chuva, mas que não foi suficiente. Então, o que nós precisamos não é por sermos indígenas que podemos nos prender e esperar apenas pela água da chuva, mas que nós também temos capacidade de podermos acessar, né, ao consumo e poder também começar a irrigar dentro do nosso território. E dali, né, com um projeto voltado para essas comunidades, para poder tirar o seu sustento dessa terra, a gente poderia estar tirando o nosso sustento e cada vez mais, ou cada vez menos, melhor dizendo, está procurando os sistemas, né, os CAD únicos da vida, os programas sociais, né, porque nós já estaríamos ali gerando nossa própria renda. Então, assim, eu gostaria também de aproveitar o momento e falar assim, que pensando nisso, né, nós, povos indígenas, e principalmente nós que estamos à frente dos movimentos, temos buscado formas de sustentabilidade das comunidades, né? Porque nós somos pessoas que, sim, gostamos de trabalhar. O que, infelizmente, nos falta é o acesso às políticas que possam nos garantir plantar e poder colher. Porque quando a gente planta pela chuva, infelizmente, nem sempre é a garantia de poder colher, porque chove hoje e daqui a 2, 3 meses a chuva cessou e os grãos que foram colocados na terra, infelizmente, não vão dar frutos, né? E aí, falando nisso, enquanto representante do Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio São Francisco, eu gostaria também de falar um pouquinho do que o Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio São Francisco tem feito para tentar ajudar nessa questão de saneamento básico nas comunidades ou nos municípios, no território em geral, que é os planos de saneamentos básicos que o Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio São Francisco tem oferecido aos municípios o plano, né? Então, através do uso da água, a ANA repassa o recurso para este comitê e o comitê faz o uso desse recurso implantando projetos, ou seja, planos para os municípios. E aí, os municípios, com esse plano na mão, eles já podem procurar outras instâncias com um plano pronto e chegar lá e dizer assim, ó, aqui é o meu plano. O que o município, o que a população precisa é isso. Nós temos isso aqui, estamos nessa situação, mas o povo, as pessoas precisam disso. Então, assim, dentro do território da Bacia do Rio São Francisco, já foram construídos 115 planos e entregues nos municípios, desde Minas Gerais até Sergipe, Alagoas, né? E o que tem facilitado bastante, né? E que a gente espera que os governantes municipais possam se apoderar desses planos e começar a aplicá-los, né, dentro dos municípios. E aí, falando também nessa questão de negação de direitos, para nós, enquanto instâncias governamentais e exclusos dessas instâncias, só nos resta procurar as outras instituições, né? E para não falar só da parte ruim, eu gostaria também de compartilhar com vocês um exemplo de projeto que está na nossa comunidade, que a gente espera que seja replicado nas diversas outras comunidades, né? Não só indígenas, mas de todas as comunidades no geral, que nós fomos agraciados com um projeto do Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio São Francisco, né? Que foi um projeto de adutora, não foi governamental, né? Foi através da instituição do Comitê de Bacias Hidrográficas do São Francisco, nós recebemos uma adutora para consumo humano e animal, né? Então, quando a gente pensa, hoje, a gente já não tem mais esse problema tão grande, nós, enquanto a comunidade Povo Pancará, porque hoje nós temos uma adutora que capta a água do rio, manda para a estação, essa água é tratada, né, nessa adutora, e aqui ela passa por um processo de tratamento e desde lá do rio vem para esses tanques que vocês estão vendo aí, que dá 165 mil litros, né? E logo em seguida a gente consegue distribuir, né, fazer o tratamento, como eu falei antes, nesses filtros que vocês estão vendo aqui, né? Que é a base de areia,
brita, e aqui a gente faz o primeiro processo de tratamento para mandar água para a comunidade. Logo em seguida, a gente hoje percebe que não só é essa questão, a questão da água potável que chega nas nossas torneiras e que poderia estar chegando nas comunidades, em todas as comunidades, que é quando a gente fala na questão da água, né? A gente tem também, dentro do projeto, a questão da água para o animal, que foram pequenos barreiros construídos dentro da comunidade para poder atender aos nossos animais, né? Também, quando a água chega a uma comunidade, logo em seguida, a gente vê também a questão do trabalho em si, né? Aqui a gente está vendo essa imagem que vocês estão vendo aqui, tudo isso só foi possível a partir do momento que a água chegou à nossa comunidade, há 3 anos atrás. Porque até 3 anos atrás nós tomávamos água de carro-pipa quando era possível, né? Porque a gente tem uma fila que tem que esperar, às vezes passa de mês, sem chegar uma água na cisterna, né? E aqui está sendo construída uma composteira de adubo orgânico, né, pela própria comunidade. Tudo isso porque a água chegou dentro da nossa comunidade. Isso aqui já é o pessoal, a própria comunidade, né, construindo essa composteira de adubo orgânico, né? Então, a gente já conseguiu também gerar emprego automaticamente para essas pessoas da comunidade, né, que está envolvido no projeto. Vocês vão observando aí. Isso aqui foi uma área que foi feito cercamento, né, para que a gente possa produzir a horta comunitária da comunidade. Tudo isso, gostaria de frisar novamente, que só foi possível começar a se pensar isso a partir do momento onde a gente conseguiu ter acesso à água, porque até então era carro-pipa, e esperar pela água da chuva, né? E aí tudo se tornava mais complicado para a gente, né? E por que eu quis mostrar esse projeto para vocês? Porque esse sonho que se tornou realidade para o povo Pancará é um sonho que nós, enquanto liderança, sonhamos que se torne realidade para todas as outras comunidades que vivem situações precárias dentro dos municípios, dentro das comunidades, né? E, infelizmente, só quem é atingido, na maioria das vezes, são as pessoas mais carentes, né? As comunidades mais vulneráveis. E aí, passando disso, a gente fala também da questão do esgotamento sanitário, né? Que, graças a Deus, também na nossa comunidade, através de um projeto também, a gente conseguiu construir fossa séptica para todas as casas dentro da nossa comunidade. Não é a maneira mais eficaz, mas no momento é a possível, né? Porque, na verdade, a gente sonha em construir uma estação de tratamento do esgoto, do nosso esgoto, para que ele não seja depositado, né, de qualquer forma dentro dos nossos rios, dos nossos mananciais, né? E aí, assim, infelizmente, como eu falava, nem todas as comunidades, né? Isso aqui foi uma visita que eu fiz em algumas comunidades para levantar os dados de como se encontrava a questão do esgotamento, né? Como era feita essa coleta do esgoto nas comunidades. Infelizmente, a gente se depara com situações como essas que vocês estão vendo aí, que o esgoto ele é depositado de qualquer forma no nosso solo, né? O que vem a poluir também os nossos lençóis freáticos, né? E aí torna cada vez mais o nosso solo, né, mais enfraquecido, mas não tão puro, né? A outra causa muito recorrente que a gente encontra dentro das comunidades, nesse levantamento que a gente fez, foi a questão do lixo, né, dos resíduos sólidos, porque, infelizmente, dentro das comunidades rurais, maioria delas, né, a gente não tem a coleta adequada dos resíduos sólidos, né? Então, esse lixo é descartado de qualquer forma dentro das comunidades. Então, infelizmente, ainda temos esse modelo que, segundo os governantes, é um modelo muito caro, né? de se construir um aterro sanitário, né? E principalmente nos municípios mais pequenos, que não tem porte para se conseguir um aterro sanitário via governos, né? As instituições governamentais. E aí, eu me deparo com essa situação e digo assim, quando pensei em mostrar o nosso projeto, foi justamente pensando que
Hoje, infelizmente, nós nos encontramos, em maioria das comunidades, nessa situação, com lixo a céu aberto, jogado de qualquer forma, né? Porque se tivesse uma coleta mais... um cronograma de coleta, né? Onde as pessoas soubessem que dia o lixo passaria para pegar, que pudesse separar, porque, como a gente pode observar nessa imagem, a gente tem aí garrafa PET, né? Diversas coisas que poderiam ser reutilizadas, que poderíamos usar de outra forma, que fosse menos poluente, que a gente pode, na verdade, né? E aí a gente pensa sempre dessa forma, o que é que a gente pode fazer, enquanto cada um de nós, para melhorar o nosso ambiente, para melhorar o nosso território, né? E aí, assim, para as comunidades indígenas, nós temos um fator também muito agravante, que é a dificuldade, né, de se demarcar os territórios indígenas. Porque, para nós, em primeiro lugar está a terra, né? Nós precisamos da terra para manter os nossos rituais, as nossas tradições, para tirar o nosso cultivo. Precisamos da água para os nossos rituais, precisamos da água para tirar a nossa sobrevivência, a sustentabilidade do sólido, né, do nosso solo. E, infelizmente, todos esses direitos, muitas vezes, é negada às outras comunidades, às outras populações, né? Eu não cronometrei o tempo, então eu queria saber como é que está aí o meu tempo. Já passou um pouquinho, Cícera. Já passou um pouquinho. Uhum. Então, resumindo, nós vivemos neste país que é o nosso e que amamos, é a nossa terra, né? E que nós amamos e que pretendemos e que sonhamos com um país melhor, com os territórios melhor, com pessoas com melhor qualidade de vida, porque quando a gente tem uma saúde de boa qualidade, quando a gente tem água de boa qualidade para ofertar, nós temos pessoas saudáveis. Quando nós temos água, como eu falei antes, nós temos também como tirar o nosso sustento e temos menos pessoa na área de miséria, na área da fome. Então, peço aqui a vocês, colegas, que sei que estão na luta, né, por esse país mais igualitário, por direitos para todos, né, que os direitos não cheguem apenas para as comunidades indígenas e que um projeto como esse que chegou na nossa comunidade, que não fique apenas na nossa, que a gente possa ter o direito de poder disseminar esses projetos em todas as comunidades, né, rurais, e também que o direito à água e o saneamento básico possa chegar a todo ser humano, não só no nosso país, mas em todo o território. Por enquanto é isso, estamos por aqui. Muito obrigado, Cícera. Você pode parar de compartilhar, por favor? Paro quando eu aprender. Como é que para? Eu já encerrei o compartilhamento aqui, Léo. Ok, obrigado. Obrigado, Cícera, muito interessante. Você chama atenção tanto para as deficiências, para a precariedade do acesso à água e saneamento em comunidades indígenas, né? A desassistência do Estado. O seu relato sobre o caminhão-pipa é bastante emblemático, né? Mas, ao mesmo tempo, você mostra que existem possibilidades. É muito interessante o projeto implantado para a comunidade Pancará, tanto de água quanto de esgotamento sanitário. Ou seja, é possível, né? Basta que haja prioridade, vontade política dos governos, né? E também de outras organizações. Muito bem, obrigado. Eu vou passar, então, a palavra para a Paulinha, né? Paulinha eu não apresentei adequadamente, ela é doutoranda da UFMG, é um projeto muito interessante, ela também trabalha com populações que vivem em esferas para além da moradia, e ela trabalha particularmente com detentos, né, populações que vivem em presídios, em prisões, o que é também um tema da mais alta relevância para os direitos humanos à água e ao saneamento. Então, Paulinha, por favor. Obrigada, Léo. Obrigada a todos os nossos apresentadores. A gente tem aqui já umas perguntas, tem várias, eu vou tentar ser bem direta. Tem uma do Montenegro e da Fernanda Deister, que dialogam, então vou fazer as duas de uma vez. Seria para o Samuel e para o Vanilson, pelo que eu estou entendendo.
se existem cidades com exemplos de ofertas de soluções de água e banheiros para a população em situação de rua, que possamos aprender com elas e divulgá-las. E a da Fernanda, quais e como seriam as soluções adequadas de banheiros para atender essas necessidades das pessoas em situação de rua e pessoas que trabalham nas ruas, de acordo com a experiência de vocês. Samuel, posso começar? Então, a gente pesquisando aqui, né, a Fernanda Dunster, ela participou de um evento conosco do Ondas, né? E, assim, a gente pesquisou aqui e vimos que na região metropolitana de São Paulo existem banheiros, né, públicos, ou melhor, existem banheiros, porém, 513 pessoas para cada banheiro público na região central de São Paulo. 513 pessoas em situação de rua para um banheiro público. Esse dado é de 4 de agosto de 2021 e mostra, né, a ineficiência dessa iniciativa. E aí a gente não sabe nem se ainda está em uso esses banheiros, ou se ainda existem. A Resolução 40 do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que traz 160 diretrizes no atendimento à população em situação de rua, inclusive, lá no quesito direitos humanos e saúde, traz a necessidade de que UBSs ou serviços de saúde possam garantir banhos e água potável para a população em situação de rua, tendo em vista que vários casos relatados de que a Pop Rua chega nos serviços de saúde, médicos, enfermeiras ou outras pessoas dos serviços dizem: eu não vou lhe atender, você está sujo, só lhe atendo se você tomar um banho, né? Então, diante desses relatos, a gente colocou na resolução essa necessidade de que as UBSs de serviço de saúde possam ter esses serviços também para a população em situação de rua. A pergunta da Fernanda é super importante, porque, inclusive, a gente falou isso na live anterior. Por que não, né, criar-se banheiros públicos para a população em situação de rua e, ao mesmo tempo, garantir o trabalho e renda para essa população sendo a cuidadora desses banheiros na sua limpeza e na sua manutenção. Seria uma forma de garantir esse acesso, mas também de garantir a possível saída das ruas através do trabalho e renda para essa população. Mas quem tem o poder da caneta, né, que são as gestões, muitas vezes não usam esse poder da caneta para beneficiar as pessoas. Então, é importante que essas gestões possam se humanizar, ou seja, trazer essas possibilidades para que a população em situação de rua possa ter, além da garantia dos banheiros, água potável e saneamento, mas também a garantia do trabalho e renda, como preconiza a nossa Constituição Federal de 1988. Samuel? Bem rápido, Fernanda. Na verdade, não. A resposta é não. Tem alguns pontos, o Zé está dizendo aí, a gente acabou consultando os companheiros aqui, com o processo da pandemia, Belo Horizonte implantou uma forma de acesso à água para o enfrentamento da pandemia, né? Diz que na Orla de Santos tem alguns banheiros, São Paulo tem alguma coisa no centro, né? Mas pensar São Paulo com 30 mil habitantes, pensar no centro, e aí eu tenho que pensar em Guaianazes, eu tenho que pensar em Santo Amaro, né? Dá para responder que não existe nenhuma cidade que tenha algo que possa ser copiado, né? É claro que ninguém fica com sede e todo mundo tem a sua estratégia de acesso à água. E como a gente acompanha esse debate em nível nacional, e como ele é caro para nós, como eu disse, né, se nós tivéssemos uma estratégia, uma política pública, um projeto pensado em algum município brasileiro, certamente ele seria do nosso conhecimento. O companheiro do Paraná, o Leonildo, informou aqui para a gente que em Curitiba eles conseguiram, através da justiça, a implementação de um container, né, no centro da cidade, com acesso a sanitários, a chuveiros, né, e também a água potável. E, para além disso, eles têm uma forma de distribuição, onde as combis saem para os espaços de grande concentração da população de rua para distribuir águas, né? A estratégia, eu acho que a gente começou a elencar aqui, né, mas, enfim, se a gente começasse, se as cidades começassem, se os estados, se a União começasse a pensar nessa forma de levar água, de implantar banheiros nos baixios dos viadutos,
nos vãos e desvãos da cidade, seguisse o modelo lá do Papa Francisco no Vaticano, implementasse lavanderias para que essas pessoas pudessem lavar as suas roupas, né? Se a gente pensasse em assegurar o direito à água para a população vulnerável como um serviço, né? Porque a gente fala em serviço público de água, e, na verdade, ele não é público, ele é cobrado, né? A Copasa, aqui em Minas Gerais, a taxa é um absurdo, a crise hídrica coloca as taxas de água num elevado preço. Então, se a gente começasse a pensar a água como um serviço e não como uma mercadoria, como ela vem sendo tratada para essas populações vulneráveis, seria uma estratégia. A fiscalização das unidades de acolhimento, né, e dos centros pop, dos espaços onde a população de rua passa, uma fiscalização sobre a oferta dessa água para essa população, né? Que mais? A implantação dos banheiros da lavanderia, eu já falei, as equipes de abordagem pudessem ter como insumos essa água para ser ofertada para essa população de rua, seriam algumas estratégias, né? A gente, é claro, pode, num outro momento, pode aprofundar esse debate e pensar outras estratégias envolvendo a sociedade civil, envolvendo as organizações que também complementam esse atendimento público à população em situação de rua, né? Mas acho que isso merece um debate mais profundo em um outro momento, de pensar essas estratégias de fazer com que esse direito sagrado possa chegar a essa população. Agora, a grande verdade é a população de rua brasileira, né, entre tantas violações, ela sofre aí essa negação do direito à água. Ô, Léo, só para uma coisa que eu esqueci de mencionar. Aqui em Natal, no início da pandemia, nós conseguimos aprovar, né, banheiros públicos dentro de um ônibus para Pop Rua. O prefeito vetou, a Câmara derrubou o veto, mas o prefeito não implementou, alegando que já temos o Centro Pop. A gente só tem um Centro Pop em Natal que atende 100 pessoas por dia, como se isso fosse suficiente para abarcar a necessidade da população em situação de rua. E pasmem, Natal é uma das cidades mais excludentes e violadoras. Até hoje, Natal não garantiu, enquanto prefeitura, água potável para a população em situação de rua. E olha que não faltou iniciativas de debates e de pressões do movimento, da Defensoria e de outros órgãos. Mas se não fosse a sociedade civil, incluindo o Movimento Nacional da Pop Rua no RN, não teria chegado água às ruas, sabe, Samuel? Como você sabe, que também é em BH. Nós fizemos, inclusive, vaquinhas para garantir minimamente água para a população em situação de rua, para que ela não padecesse também da sede, além da Covid-19. Então, é como o Samuel trouxe, em nível nacional não existe iniciativas, existe algo esporádico, mas que não contempla as necessidades da população em situação de rua, além de todas as violações causadas pelo Estado brasileiro. Ok, Danilson, obrigado. Paulinha, nós temos uma pergunta da Marta, eu vou pedir para o Fernando responder, e depois 2 perguntas para a Cícera, e aí a gente encerra, ok? Nós já estamos quase no tempo, então, por favor. Ótimo. Então, a Marta Luísa Dias, ela fala que ela concorda com o Vanilson, precisamos de uma ruptura com o atual sistema, uma revolução radical, e fala que a militância, né, por banheiros públicos para a população em situação de rua são válidas, né, e louváveis essas lutas. Porém, me faço a seguinte interrogação: quando passamos a lutar por políticas públicas para que as prefeituras garantam esses espaços, não é porque já desistimos ou não acreditamos na garantia ou cumprimento dos direitos humanos em toda a sua universalidade? Sei que posso parecer pessimista, mas precisamos refletir se nossas ações e propostas não estão no campo do que nos conformam e confortam. Até que ponto elas são de ruptura com o sistema? Até que ponto elas são revolucionárias? O que é revolução? E se a resistência é suficiente? E ela fala que essas questões têm ocupado as leituras e reflexões dela. Muitas questões aí, né? Não, a complexidade é grande, eu acho que tem de concepção até de entendimento, né, do papel do Estado e da luta. Então, eu entendo que tem uma função... Tá bom. Então, eu entendo que tem uma questão fundamental da gente entender, que é isso, é o papel do Estado, né? A gente acredita
né, e luta por um Estado forte que garanta direitos e que, né, lute por essa garantia. Então, a disputa do Estado né, é parte da nossa luta, né? Então, a situação que a gente vê hoje no país, ela acho que explicita muito isso. Historicamente, acho que a gente realmente acredita que o Estado é um processo de entendimento e de construção de capacidades, né, da população. Então, a gente acredita no poder popular, né, e que ele, né, de forma organizada, né, consiga garantir, né, que esse Estado, né, tenha esse olhar prioritário para as comunidades e para as populações, né, que necessitam, né, gerando essa possibilidade de direitos e acessos iguais, né? Então, isso a gente, né, acho que a base disso é a gente conseguir ter esses acessos à água, saneamento, moradia, energia elétrica, né, saúde, educação, para daí a gente conseguir, né, fazer outras lutas, né, como você entrar na universidade e outras coisas. Oi? A minha Então tá, já vai aí. Então acho que essa possibilidade, né, de direito, inclusive fazer a luta, né? Então a luta a gente precisa desses elementos, precisa dessa construção do indivíduo, né, dentro do coletivo, né, precisa dessa construção conjunta e que permita que esses sujeitos, né, possam ter essa dignidade, né, inclusive de fazer a luta, né? Hoje em dia a gente está aí lutando contra leis que criminalizam os movimentos sociais, a gente está lutando contra leis que excluem, né, o processo de participação. Então, avanços que a gente vinha buscando. Então, não sei, eu entendo que a revolução ela parte do território. Tá, já vou lá. Então, isso, gente, eu acho que tem, né, não é uma coisa que vai fazer a revolução, né? É um conjunto de elementos que vão construir essa possibilidade de lutar e de resistir. E o território da cidade, acho que é um território muito fértil para isso. Desculpe, pessoal, mas estamos aqui nos cuidados também. Mas é isso, gente. Então, acho que é muito importante essa perspectiva e não ficar uma coisa muito ou é isso ou é aquilo. Não, são várias coisas juntas. A gente realmente tem que ter uma diversidade de ações, né, que nos permitam e de formas de incidência, né? Acho que o MTST vem lutando historicamente para esses diversos acessos. A gente entendeu, né, que a gente tem que se estruturar, né? Então, hoje a gente está em vários estados, a gente está fazendo incidência no estado, a gente está fazendo incidência nos territórios, está buscando esse trabalho, né, com essas situações de crise, né, como a questão da fome. Então, é fundamental que a gente entenda nessas várias frentes como tudo parte de um processo, aí sim, né, revolucionário, transformador, e que consiga nos colocar num patamar de luta. Obrigado, pessoal. Obrigada. Estamos aí com várias participações, né, dessa nova geração. Então, a próxima pergunta é para a cacique Cícera, é da Ana Maria Silva. Ela elogia as apresentações, fala que foi uma aula, e pergunta, então, fala que é muito interessante a experiência da comunidade, da cacique Cícera, e quem que opera o sistema de abastecimento de água. Se há alguma participação do município ou se é a própria comunidade. Faz a próxima de uma vez, Paulo, que ela conclui. Tá. E a outra pergunta é do Rafael Pessoa. Ele também, na elogia, fala que foi muito interessante, e gostaria de saber se existe algum problema com as fossas sépticas, considerando que no futuro vocês querem fazer, né, pensam em fazer uma ET centralizada para tratar o esgoto. Então, essas duas perguntas, né, sobre o sistema de água e de esgotamento, de tratamento de esgoto. Está aberto já? Então, a primeira pergunta foi se o município, quem operava, não é isso? Quem opera a nossa estação. Então, no nosso caso, meio que ainda não é o 100%, mas não é o município, é o Distrito Sanitário Indígena, né? Então,
o Comitê de Bacias fez uma parceria com o Distrito Sanitário Indígena, e aí ele capacitou um AISAN, né, que é quem faz, é uma pessoa da própria comunidade que faz esse tratamento, né, que tem todo esse cuidado com a nossa água. Então, é uma parceria com o Distrito Sanitário, né, o DICEI, que faz esse tratamento e essa distribuição da água para a comunidade. A outra pergunta foi a questão das fossas. Tem algumas, como dizer, tem uns probleminhas, porque, por exemplo, a fossa ela não é para sempre. Chega a hora que ela se rompe em algum momento. Então, tudo aquilo vai para o nosso solo, vai para os nossos lençóis freáticos. Sem falar que, muitas vezes, as fossas elas enchem e tem que se fazer o esgotamento dessas fossas. Então, precisa-se de um gasto extra para se fazer esse manuseio, porque não é qualquer pessoa que sabe fazer um esgotamento de uma fossa séptica, né? Então, assim, o sonho, né, a forma mais ambiental seria, assim, que toda a rede de esgoto fosse interligada e que, se houvesse um tratamento adequado nesse esgoto gerado pelas residências, pelas indústrias, principalmente pelas indústrias, né, que é jogada de qualquer forma dentro dos nossos rios, poluindo assim a nossa água potável, que hoje nem todos os rios mais, infelizmente, a gente pode se chamar de rio, de olhar para a água e dizer assim, eu posso entrar nessa água sem problema nenhum, que eu não vou adquirir nenhum tipo de doença. Eu posso mergulhar nessa água e tomar essa água que não tem nenhum tipo de impureza. Nossos rios, infelizmente, hoje, não é 100% de água pura ou água potável, né? Então, tanto é que a gente tem que fazer esse tratamento adequado dessa água. Então, o sonho é que se chegue em todas as comunidades, em todos os municípios, né, uma estação de tratamento desse esgoto sanitário, para que a gente possa, sim, oferecer uma melhor qualidade de vida a todo ser humano, né? Acho que não sei se respondi. Acho que sim. Muito obrigado, Cícera. Infelizmente, temos um limite. Ô, Léo, se você me desse só um minutinho, só um segundo. Eu queria também aproveitar o momento para fazer uma denúncia, né? Que, assim, dentro do município de Itacuruba, agora, ao invés de nos oferecermos um tratamento de esgoto adequado, de nossos rios já estarem poluídos, agora criaram uma ideia de se construir uma usina nuclear, né? Então, nosso município está cotado, já fizeram estudos para se construir uma usina nuclear dentro do nosso município. Então, nós temos um município pequeno, onde nem conseguimos tratar do nosso próprio lixo, agora querem que nós produza dentro do nosso município o lixo atômico, né? Que nem sabemos de que forma tratar ou armazenar de forma adequada, né? Então, assim, nós, povos indígenas das margens do Rio São Francisco, dizemos não a essa construção que, mais uma vez, vem para tentar dizimar os rios, as populações, os povos indígenas e todas as pessoas que dependem dessa água do Rio São Francisco para sobreviver. Então, nós dizemos não a esse tipo de empreendimento dentro das comunidades. E, em nome desse grande capitalismo, nós não concordamos com essa forma de gerar riquezas para o nosso país. Sendo que os países ricos estão abolindo as usinas nucleares, né? Quer dizer, é parecido com a situação da privatização do saneamento. Os países ricos experimentaram, viram que não dá certo, estão desistindo, estão revertendo, e o nosso governo, infelizmente, recupera algo que, no pós-guerra, na Europa, implementaram e já desistiram. É lamentável, realmente. Cícera, conte com nossa solidariedade. Bom, gente, tudo que é bom... Léo, só um minuto, eu também quero fazer uma denúncia. É que ontem a gente estava no evento dos direitos humanos, lá no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. E a Damares, ela está querendo criar uma portaria para incluir garimpeiros e agropecuaristas nos povos e comunidades tradicionais. Olha o absurdo que nós vivenciamos enquanto povo brasileiro. Então, fica aqui enquanto denúncia, né, isso,
e que nós não podemos permitir que isso aconteça, porque já é negligenciado aos povos e comunidades tradicionais seus direitos, mas ela quer incluir esses dois setores que são retrocessos e que trazem mortes para a população indígena, ribeirinha, né, e também das comunidades tradicionais, esses dois setores que nós sabemos que é mais uma forma de morticídio da população brasileira. Esse governo consegue ultrapassar qualquer limite que a gente possa imaginar. Bom, muito bem, gente. Infelizmente, tudo que é bom dura pouco, né? Então, eu queria muito agradecer Samuel, Vanilson, Fernando e Cícera pelas excelentes apresentações, nos instigaram muito a pensar os temas. Eu tenho certeza que o Ondas vai desdobrar ao longo do tempo muitas das conclusões e das denúncias que vocês apresentam. Obrigado, Paulinha, pelo apoio. Mais uma vez, cumprimentar Rafael Bastos e Cristina pela excelente organização do Endas, que já é um sucesso. E eu perguntaria ao Rafael se ele quer dar algum comunicado, fazer algum comunicado para as sessões da tarde. Seria interessante se ele fizesse esse informe. Não, só lembrar a todos, bom, muito obrigado primeiro ao Léo, a Paulinha, a Cacique Cícera, ao Vanilson, ao Samuel e ao Fernando pelas brilhantes contribuições aqui na mesa, importantes, né? Não só brilhantes, mas importantes. Só lembrar, à tarde, então, nós temos mais uma sessão de trabalhos técnicos, né? E temos, logo a seguir, a nossa sessão de encerramento, em que, a partir das 16 horas, né? Em que nós teremos uma mesa de encerramento com a presença da Margarida Salomão, prefeita de Juiz de Fora, e do Márcio Postman, né? Que é um economista e foi presidente do IPEA, e nós estaremos fazendo debate, né, da questão do água e saneamento frente à conjuntura política do momento, né? Conjuntura política nacional do momento, né? E teremos ainda rápidas sessões, né, de reconhecimento público de mérito por algumas ações que nós conseguimos escolher aqui durante o encontro, né? E teremos também o lançamento de mais um e-book e o lançamento da campanha, de uma campanha CID0, que o Ondas pretende lançar, quer dizer, vai lançar hoje, né? Mas pretende conduzir junto com uma articulação de entidades. Tá? Muito obrigado a todos e todas. Sucesso absoluto até então no nosso encontro e temos certeza que assim continuará à tarde e fecharemos de maneira brilhante. Muito obrigado de novo, Léo, Paulinha, companheiros e companheiras e ao público presente aqui que nos prestigiou. Pessoal, então boa tarde a todos. Léo, eu vou então encerrar aqui agora a gravação da sessão. Tá ok?